Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Estou feliz por esta oportunidade concedida, apesar de não ter preparado uma mensagem para esta ocasião, mas eu creio que Deus irá nos abençoar nesta noite grandemente. Louvando a Deus pela vida da pastora Vilma, de toda a membresia desta igreja, que Deus possa nos guardar debaixo de tua santa e poderosa mão. Eu não vou delongar, mas eu gostaria de convidá-los para abrir as vossas Bíblias lá no livro dos Salmos. Meu Deus! Salmo de número 100, por favor. Salmo de número 100. Há quem diga que o livro dos Salmos é aquele livro que você escolhe quando você é pego de surpresa e você, na sua oportunidade, não tem aí uma base, algo para falar. Mas eu entendo que o Espírito de Deus já tem me comunicado alguma coisa a respeito da mensagem que irá ser ministrada no teu coração. Logo quando a gente fala essas palavras assim, meio que querendo dizer que não tem mensagem, isso desanima quem está ouvindo. Mas sossega o teu coração, que é da tua alma, Deus certamente irá falar conosco. Aleluia! Eu creio. Salmo de número 100, quantos encontraram podem dizer amém. Amém! Salmo de número 100, verso de número 1, está escrito assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Aleluia! Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Aleluia! Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. A sua verdade dura de geração em geração. Diz amém. Amém! Por favor, muito obrigado. Se você tem costume de acompanhar, mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza. Meu Deus! Meus irmãos, o livro dos Salmos é um livro de muitas autorias, de muitos autores. Há salmos de Moisés, há salmos dos filhos de Coré, há salmos de Salomão, há salmos de Davi. E nós estamos diante de um salmo cuja autoria é desconhecida. Mas nós entendemos que a pessoa que escreveu este salmo era uma pessoa preocupada com o louvor a Deus, preocupado com a adoração que é destinada ao Senhor. Você já se perguntou qual é a qualidade da sua adoração? Porque no verso 1 me parece estar implícito aqui que a adoração que Deus recebe, ou que deseja receber de nós, enquanto criaturas suas, enquanto feitura de suas mãos, é uma adoração legítima, é uma adoração verdadeira, é uma adoração conforme os moldes da Bíblia Sagrada. Há aqueles que dizem que não interessa a forma em que nós adoramos a Deus, porque Deus há de receber qualquer coisa. Entretanto, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu percebo os filhos de Arão, Nadab e Abiú, levando até Deus uma adoração de um fogo estranho, e Deus os consumiu imediatamente. Eu vejo os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que se prostituíam na porta da casa de Deus e que pegavam das coisas consagradas e iam adorar a Deus, e Deus rejeitando-os, levando-os à guerra, e na guerra entregando-os nas mãos de seus adversários, que hoje transpassaram a espada. Se nós temos estes relatos escritos na Bíblia Sagrada, que nos mostram que Deus não recebe qualquer tipo de adoração, deveríamos nos fazer a seguinte pergunta: qual é então
o tipo de adoração que o nosso Deus espera receber de nós. Meus irmãos, na terra há uma organização chamada Inmetro. Para que serve o Inmetro? Para testar a qualidade dos produtos que nós consumimos, os produtos que chegam à tua casa, os produtos, os materiais que estão nas enfermarias, nos hospitais. O Inmetro, ele vai checar o material, ele vai checar a forma deste produto, e ele vai dizer se o produto é bom para lançar uma sociedade ou se ele é prejudicial, se ele poderá trazer algum tipo de prejuízo às pessoas. Se ele entende que o produto é bom, se ele entende que o material é de excelente qualidade, ele libera para que seja usado em sociedade. Se o produto não passar neste teste de qualidade, o produto é barrado, não se libera o produto, multa-se a empresa que o produziu. A pergunta que eu te faço hoje é a seguinte: e se entre o trono de Deus e a terra existisse um grupo de anjos que fizesse o mesmo trabalho do Inmetro, será que a sua adoração passaria nesta checagem na porta do céu? Ou ela não entraria e chegaria diante de Deus? Será que a adoração que nós estamos ofertando a Deus nesta noite é uma adoração digna da majestade dele? É uma adoração que é entregue a ele de nosso coração? Pois Jesus, naquele embate contra Satanás, disse: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Mas qual é a maneira legítima de servir? Qual é a maneira certa de servir? Eu pergunto a você nesta noite: será que a tua adoração nesta noite está chegando até Deus? Será que os louvores entoados aqui, pois aleluias, pois glória a Deus, tem chegado diante do Eterno? Presta atenção nisto. A Bíblia diz que aquele que se desvia de ouvir a lei de Deus, até a sua adoração e oração será abominável aos ouvidos do Senhor. Deixa nesta noite eu mostrar para você que, se você chegou nesta casa com o objetivo de resenhar com quem está à sua direita e está à sua esquerda, veio para rever pessoas, veio para rever amigos, ou veio bater o cartão e dizer: pastora, eu fui no culto, lamento informar a você, a sua adoração não está passando do teto desta igreja. Mas se você veio porque descobriu que Jesus não falta culto, pois ele disse: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me faço presente no meio deles. A sua adoração certamente está subindo diante de Deus, e conforme diz o livro de Apocalipse, o anjo está colhendo a sua oração, está colhendo a sua adoração, está misturando com brasas acesas e um incensário, está lançando novamente sobre esta terra com fogo. Deus vai responder com fogo a oração que é feita de maneira sincera. Deus irá responder com fogo a adoração que é feita de forma legítima e genuína. A adoração deve vir do coração, a adoração deve vir de nossa alma. Devemos adorar a Deus de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, de toda a nossa razão. É isso que Deus espera de nós. Meus irmãos, a palavra inicial é celebrar ao Senhor, mas não é apenas uma celebração que sai dos lábios simplesmente. É uma celebração com júbilo. Celebrai
Você sabe o que é celebrar com júbilo? Alguns têm reclamado nos cultos pentecostais e têm dito: para que gritar tanto? Para que tanto barulho? Para que arruaça? A palavra júbilo descrita aqui é bater palmas. É tão triste que há assembleias hoje que proíbem o povo de bater palma, sendo que a Bíblia diz: celebrai ao Senhor, batei palmas ao nosso Deus, Criador dos céus e Criador da terra. Um culto com júbilo não é um culto silencioso. Um culto com júbilo é um culto com clamor, é um culto com gritos, é um culto com uma adoração que não se restringe apenas à alma, tem que sair para fora, tem que balançar o corpo. Deus está cansado de um culto morno e gelado, onde o povo movimenta apenas a boca, mas não movimenta a sua vida espiritual. Louva-me com os lábios, mas não louva-me com as suas atitudes diárias. Não adianta louvar aqui e não tratar o próximo lá fora. Deus quer uma adoração verdadeira, genuína, uma adoração que faça o seu trono tremer. Preste atenção. No livro de Isaías, capítulo de número 6, quando Isaías teve aquela grandiosa visão dos serafins que sobrevoavam o trono do Senhor, ele viu que esses serafins louvavam a Deus. E muita gente, ao ler esse texto, diz assim: a glória de Deus fazia a casa, um santuário no céu, e o trono de Deus se movimentar. Lê de novo o texto. A Bíblia diz: o santuário tremia a voz, porque clamava. Era a adoração dos serafins que fazia o trono de Deus se movimentar. Quer que Deus se mova em direção às suas finanças, em direção à sua saúde, em direção à sua família, ofereça a Ele uma adoração verdadeira. Porque o trono dele vai se movimentar em favor de adorar. Porque o trono dele irá se movimentar em favor daqueles que não estão preocupados com quem está na direita, na esquerda, mas vieram para rasgar o coração e não as vestimentas. Ele adorava em espírito e em verdade. Meus irmãos, falando de uma maneira bíblica, nós podemos compreender biblicamente se a nossa adoração está passando no crivo de Deus ou se ela está sendo rejeitada. Qual é a forma? Está aqui. No próprio texto você vai ver isso. Celebrai com júbilo. A Bíblia Sagrada precisamente foi escrita em pelo menos 3 línguas: grego, hebraico e um pouquinho de aramaico. Aqui, a palavra descrita para júbilo é roar. Roar. E esta palavra descrita para júbilo, no seu sentido está uma medida que irá nos mostrar nesta noite se a nossa adoração está chegando diante de Deus ou se não está chegando. Se ela está sendo recebida com alegria ou se ela não está sendo recebida com alegria. Aonde está, presbítero? Aqui, júbilo. Júbilo aqui é adoração antes, adoração durante e adoração depois. Adoração antes, adoração durante e adoração depois. Vamos lá, primeira adoração, segunda adoração, terceira adoração, novamente, primeira adoração, segunda adoração, terceira adoração, antes, durante e depois. Antes de quê? Antes da guerra. Durante o quê? Durante a guerra. Depois de quê? Depois da guerra. Aleluia! Se você pesquisar a palavra júbilo, é exatamente essa informação que você vai encontrar. Uma adoração que vem antes da guerra, uma adoração durante a guerra e uma adoração depois da guerra. Você quer saber se a tua adoração está sendo recebida diante de Deus? Coloque a sua adoração, coloque-na para passar
por este filtro descrito no Salmo de número 100. Qual é o nível da sua adoração? Meu Deus. Você Aleluia. louva a Deus quando a ameaça chega. Você adora a Deus quando a luta chega. Você louva a Deus quando a ameaça bate a porta. Ou você se silencia, ou você fica quieto, quieta, diante das afrontas do gigante Golias. Quando Golias se levantou contra Israel, eles ouviam o grito do gigante no meio do vale e se silenciavam, amedrontavam, Aleluia. ficavam tristes, Meu Deus. cabisbaixos. Porque o gigante, com as suas afrontas, suprimia, suplantava, roubava a adoração daquele povo. Será que o diabo não tem conseguido roubar a sua adoração? General. Através de suas ameaças, através de suas estratagemas, através dos seus recursos. O diabo quer silenciar a tua voz. E aí, eu não posso deixar de me lembrar de 2 de Crônicas, capítulo 20. Quando os amonitas, os moabitas, se juntaram e vieram contra Jeosafá. Aleluia. E a notícia chegou dizendo: Jeosafá, contra você vem um grande, numeroso exército. O que você vai fazer? Aleluia! Jeosafá reuniu o povo. Aleluia. Foi para a casa de Deus Oh, glória. adorar ao Senhor. Glória A ameaça chegou. Ele estava adorando e continuou adorando a Deus. O que você faz quando a ameaça chega? O que você faz quando a situação aperta? a Deus. Aleluia, meu O que Deus. você faz quando você está num determinado trabalho, emprego, e a notícia chega: ó, vão começar a cortar, vão começar a despedir. O que você faz nessa hora? Você desanima? Você abaixa a cabeça? Aleluia. Você deixa a ameaça roubar de você este coração de adorador? Ou você continua louvando a Deus apesar das circunstâncias? Aleluia. Glória. Josafá veio para a casa de Deus adorar, louvar a Deus. O inimigo está vindo e ele está orando a Deus. No meio da congregação levanta-se um profeta chamado Jeaziel. Jeaziel se levanta e diz assim: Josafá, ó povo de Judá, nesta peleja não tereis que pelejar, porque eu, o Senhor, vos darei o livramento. E a Bíblia diz que Josafá vai para a peleja encorajado. Ele dá um conselho aos sacerdotes, diz aos anciãos, seus conselheiros: colocai na frente, na vanguarda, os levitas e sacerdotes, que eles vão louvando ao Senhor dos exércitos. Aleluia! Aleluia. O inimigo está vindo no dia da guerra com um grande exército. Oh, glória. Josafá, com um exército inferior, está caminhando em direção ao adversário, mas na frente deles vai os levitas louvando e adorando a Deus. Glória! As lutas vêm para mostrar para você, para provar para você se a tua adoração é verdadeira ou não é verdadeira. Glória. Meus irmãos, não caiam na conversa de pensar que Deus nos coloca na aprovação para ver se nós temos força para suportar. Deus conhece tudo. Verdade. Não tem sentido você dizer: Deus colocou você nessa aprovação para ver se você vai passar por ela. Não, Deus sabe se você passa ou se você não passa. Ele sabe se você suporta ou não suporta. Ele quer provar para você que se você estiver nele, você consegue vencer. De que se você confiar nele, você consegue vencer. De que se você adorá-lo, apesar das críticas, apesar das lutas, apesar das adversidades, você consegue suportar, você consegue romper em glória. Glória a Deus. Josafá
Josafá. Aleluia. Venceu o crivo da ameaça, a provação da ameaça, e agora está vencendo a provação da guerra. Antes, venceu. Durante, ele está vencendo. Falta o depois. Josafá vai para a guerra. Na batalha, com o exército inferior, o inimigo mais poderoso, o inimigo com mais poder bélico, o inimigo com mais estratégia, o inimigo em número infinitamente maior, vai para a peleja. E Judá, Josafá, seus soldados, o povo de Deus, conseguiram obter uma grande vitória contra os seus adversários. E depois que a vitória chegou, o que eles fizeram? Foram tomar Coca-Cola? Não. Fazer churrasco? Não. Continuaram louvando a Deus. Meus irmãos, um dos momentos mais terríveis na vida de um cristão é quando ele recebe a vitória. Presbítero, o que é isso? É isso. A parte mais perigosa na nossa caminhada é quando a vitória nos alcança. Porque é quando a vitória vem, nós acabamos tirando uma espécie de folga espiritual. Nós achamos que já está tudo bem, o inimigo já está vencido, ele já está no chão, é um cachorro morto. E é nessa hora que o diabo vem e passa a rasteira, e derruba, e massacra, e humilha. O que eu vim dizer para você nesta noite é o seguinte: cuidado antes, durante e depois da guerra. Aleluia! Glória a Deus! Porque eu vejo um bando de gente que só louva antes, quando vai tudo bem. Só o Senhor é Deus. Deus é maravilhoso. Deus é o meu amor, é o meu conselheiro. Quando a ameaça chega, diz: aonde está o Senhor Deus que não me vê? Aonde está o Senhor que não está vendo esta afronta que eu estou recebendo? Aonde está o Senhor que não percebe as minhas lutas, as minhas angústias, as minhas dores, as enfermidades, as portas fechadas? Calma! Aleluia! Deus está no controle de tudo. Aleluia! Aleluia! Quando da sua boca saem palavras que depreciam essa questão de que Deus não está, é colocar em xeque a promessa de Cristo. O que Cristo disse? Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Quando você diz assim: onde está o Senhor Deus? Você está apontando o dedo no nariz de Cristo e dizendo assim: o Senhor mentiu. Disse que estaria e não está. Disse que ficaria ao lado e não ficou ao lado. Mas, meus irmãos, Jesus está conosco. Glória a Deus! E a presença dele não nos isenta de passarmos por adversidades. Aleluia! Não caia na conversa dessa diabólica, podre doutrina da prosperidade que pregam hoje. Que gritam dizendo: se você ficar doente, você não serve a Deus. Se a porta se fechou, é porque você pecou. Olha para Paulo na Bíblia. Se nós fôssemos colocar Paulo no crivo desses pilantras que pregam hoje, dessa doutrina diabólica, Paulo seria o mais desgraçado da terra, o maior pecador. Sofreu naufrágio, foi espancado, apedrejado, dado como morto, tendo que sair fugitivo, descendo numa corda pelos irmãos em Cristo. Meu Deus! Paulo muitas vezes ficou enfermo, tinha dificuldade na locomoção, tinha uma enfermidade na vista, segundo alguns dizem, não enxergava direito. E alguns irmãos chegaram a ponto de dizer: Paulo, nós quereríamos até mesmo emprestar os nossos olhos para você. Porque entendiam as lutas que Paulo sentia. Servir a Cristo é padecer mesmo.
Servir a Cristo é chorar. Servir a Cristo, muitas das vezes, é estar em pranto, em dores, é encharcar o travesseiro com lágrimas. Servir a Cristo é colocar o rosto entre as pernas e dizer: Senhor, eu não suporto mais. Servir a Cristo é bater na porta, insistir e ela não se abrir. Servir a Cristo é ser traído. Servir a Cristo é ser pisado. Servir a Cristo é ser afrontado. Mas a semelhança dele, nós devemos triunfar sobre a afronta, sobre a morte. Oh, glória a Jesus. Lembrai-vos de Cristo. Aleluia, meu Deus. Meu Deus. Jesus Senhor disse: tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. O que devemos fazer é tomar a cruz e louvá-lo na via dolorosa, engrandecê-lo quando a dúvida chega, engrandecê-lo quando o mal assola a nossa vida, engrandecê-lo quando a afronta vem, e caminharmos até o Gólgota, a semelhança de nosso bom e amado Mestre Jesus Cristo. Veja Jesus, pelo grande amor que teve para conosco, diminuiu, apequenou-se, ficou pequeno ao ponto de caber no útero de Maria, para nascer como homem. E como homem ele chorou, como homem sentiu fome, como homem sentiu sede, como homem foi afrontado, como homem foi criticado, como homem se sentiu envergonhado, como homem, nos minutos que antecederam a sua prisão e o açoitamento, ele teve medo, quis voltar atrás, a estrutura física não suportou, como homem sangrou, como homem fraquejou na caminhada da via dolorosa, como homem sucumbiu perante a morte do alto de uma cruz. Mas como Deus, ao terceiro dia, ele triunfou sobre a afronta, ele triunfou sobre a morte, ele triunfou sobre a tumba. A tumba está vazia, é um exemplo para nós hoje. É um Cristo dizendo: eu venci. E eu venci com dignidade. Eu venci louvando ao meu Deus. Porque na cruz, quando ele foi afrontado, ele não apontou seus algozes, ele não xingou seus adversários. Aleluia. Do alto da cruz, olhando a multidão abaixo, empolvorosa, rendeu ao Pai uma oração que dizia: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Isso é adoração. Glória a Deus. Veja Cristo. Você acha mesmo que Deus rejeitou a adoração de Jesus? É um exemplo perfeito para nós hoje. Antes, ele estava lá, no Jardim das Oliveiras, orando a Deus. Seu suor transformou-se em grandes gotas de sangue. E ele está orando. Isto é adoração antes. No Gólgota, quando estava sofrendo um flagelamento, as críticas, os xingamentos, ele adorou, dizendo: Deus, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Depois, triunfando sobre a morte, ele adorou a Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus ressuscitou a Jesus Cristo de Nazaré. E este Espírito que habita em nós, ele adorou a Deus antes, durante e depois. Aleluia. A pergunta é: você tem seguido nas pegadas do seu mestre Jesus Cristo? Ou quando a dor vem, você quer parar? Tem quem não aguente nem uma dor de dente, começa a blasfemar de Deus. Onde está o Senhor? Eu respondo: Deus está no mesmo lugar que sempre esteve, no alto e sublime trono. Meu Deus. Aleluia. A sua adoração passa neste crivo. Você é aquele que adora a Deus antes, durante e depois da prova.
Ou você é o estilo de Miriam, que só adora a Deus depois que vê os soldados e Faraó boiando no mar? Adorar depois é muito fácil. Adorar depois que a porta se abriu é molinho. Adorar depois que a crise foi embora do casamento é fácil. Quero ver adorar quando a luta vem, quando está na prova, e adorá-lo depois da prova. Eu fecho a minha Bíblia dizendo para você: Deus procura de nós, exige de nós todos constância. Você é um adorador constante? Você adora em todo o tempo? Paulo diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, da pessoa bendita de Cristo Jesus. Dar graças é agradecer, dar graças é adorar, dar graças é louvar. Aleluia! Você faz isso? Você é esse adorador? Eu concluo chamando a atenção para o versículo 2. Serviu o Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Como você entrou por essa porta hoje aqui? Eu vou ler de novo. Sirvam ao Senhor com alegria. Servir aqui é um serviço rotineiro, contínuo, no dia a dia. Acordar servindo a Ele, dormir servindo a Ele, caminhar servindo a Ele, servir ao Senhor com alegria. Veja aí que não é uma adoração apenas de boca, é adoração com serviço. Que negócio é esse do camarada querer adorar, mas não querer limpar a igreja? Quer adorar, mas não quer carregar banco, não quer carregar cadeira. Quer adorar, mas não quer carregar equipamento de som. Quer adorar a Deus, mas não quer fazer nada na obra de Deus. A adoração que Deus recebe primeiro é uma adoração legítima que vem antes, durante e depois da guerra. Segundo, é uma adoração que é casada com serviço. Você não pode falar que adora a Deus, mas nas suas atitudes demonstrar o oposto daquilo que sai da tua boca. Seu discurso deve estar casado com as suas atitudes. A maneira com a qual você fala deve estar ligada a como você serve a Deus. Serviço. Terceiro, entrai com alegria. Você serve a Deus com alegria mesmo? Você vive alegre na presença de Deus? Como você chegou aqui hoje? Como você entrou aqui hoje? A pergunta que eu faço para você é: você gosta de lidar com pessoas mal-humoradas? Você gosta de ficar olhando na face de alguém que parece que chupou limão? Você gosta de olhar na cara de alguém que tem uma fuça assim como se fosse um maracujá de gaveta guardado há 100 anos? Não. Que dirá Deus? Como você chegou aqui hoje? Com alegria? Com júbilo? Presbítero, mas eu cheguei triste. Melhora a cara. Deus. Aleluia. Se você vai para uma entrevista de emprego, se você anda mal, você não ensaia para entrar lá com um sorriso no rosto? Por que para com Deus deve ser diferente? Deus, está difícil, mas eu vim aqui entregar tudo ao Senhor. Está complicado lá em casa, mas eu vim aqui para abrir o coração e servir ao Senhor com alegria. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Entrai diante dele com canto. Adorar antes, durante, depois. Adorar com serviço. Adorar com alegria. Adorar com canto. Fechei a Bíblia. Olha para mim aqui. Aleluia. No caminho para a tua casa para chegar aqui, o que você fez? Presbítero, é isso mesmo. O caminho entre a tua casa e este culto, e esta igreja, e esta congregação, o que você veio fazendo na beira do caminho? É por aí, papai. Entrai com canto. Sim, Jesus. Sabe qual é o mal de muita gente? É que pensa que o culto é isso aqui. Isso aqui é parte do culto. O culto começa na tua casa e desemboca.
Por isso o texto diz, É por entrai aí, Jesus. com canto. Como você chega aqui? Aqueles que vêm pelo meio do caminho resmungando, cantando música mundana, até xingando, falando que não deve. Chega ali, muda e começa a louvar a Deus. Horas, o Deus que está conosco aqui está conosco lá também. Entende? Não adianta você chegar ali na porta e mudar a máscara. Vem xingando, vem blasfemando, vem falando da vida de A, de B, de C. Quando chega ali, muda a fisionomia. E aqui quer louvar a Deus. Mas no dia a dia você louva a Deus? Você adora a Deus na tua casa? Você lê Bíblia na tua casa? Aleluia. Ou você só abre a Bíblia em dia de culto? Você só louva em dia de culto? Deixa eu dizer algo para você. Meu Deus. Há mulheres que, se o marido quiser esconder um cheque dela, é só guardar na Bíblia, porque ela nunca vai encontrar, ela não abre em casa. É por aí. Meu Deus. Ele Há morre. mulheres que, se quiserem esconder uma coisa do marido, é só guardar dentro da Bíblia dele, porque em casa não abre Bíblia. É um culto da porta para dentro, mas que não toma forma da porta para fora. Ele. Você acha mesmo que Deus recebe este culto de R$ 1,99, chifre, perdão pela expressão, esse culto vagabundo, que é só dali para cá, mas não de lá, dali, daqui para lá. Não. Deus tem uma adoração genuína, verdadeira e sincera. Eu quero fazer um pedido para você agora, curvar a tua cabeça. Glória a Deus. Eu quero que você reflita nesta pergunta. A sua adoração tem passado no crivo de Deus? Tem passado no crivo de Deus, ou Deus tem rejeitado essa adoração que sobe daqui para lá? Se tem na sua consciência ainda dúvidas, é hora de você orar a Deus. É hora de nós pedirmos perdão a Deus Aleluia, Jesus. Misericórdia. pelo tipo de oração, às vezes, que nós temos ofertado aí. Poder e glória. Começa a falar com Deus nesta hora. Curva a cabeça, por favor. Curva a cabeça, por favor. Oh, aleluia. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Cristo, Aleluia. Glória a Deus. a adoração que o Senhor deseja de nós é uma adoração verdadeira. Uma adoração casada a Deus com um compromisso de não apenas se restringir a determinados locais nesta terra, mas uma adoração do início ao fim. O Senhor deseja no teu povo que adoremos ao Senhor quando a afronta chega, durante o momento da guerra e depois da guerra também. Nós só conseguiremos triunfar, assim como Jeosafá triunfou sobre seus inimigos, se nós aprendermos, ó Deus, a ofertarmos a Ti uma adoração de um coração reto, de um espírito quebrantado, porque a este o Senhor não vai rejeitar, assim diz a Tua bendita palavra. Perdoa-nos, Deus, por às vezes sermos ignorantes, por às vezes adentrarmos os atos de Tua casa com um semblante decaído, como Caim estava quando percebeu que a oferta de seu irmão Abel foi aceita e a dele não foi digna diante do Senhor. Mas o Senhor disse para ele: se tu fizeres o bem, é certo que eu te aceitarei e serás aprovado. Dá-nos um coração semelhante ao coração de Abel, um coração que oferta uma adoração genuína, verdadeira, santa, humilde. Meu Deus, aleluia. Longe de nós esteja um coração ímpio, um coração mau. Deus, nós estamos aqui somente para te adorar, somente para te exaltar. Não viemos por causa de A, de B e de C. Viemos porque um dia o Senhor nos arrancou de um charco de lodo horrível, firmou os nossos pés sobre uma rocha. Somos salvos hoje graças à manifestação de um Cristo em carne, encarnado. Derramou até a última gota do teu sangue para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância.
Ajuda-nos, Deus, a ofertarmos adoração sincera. E pela oração desta igreja, eu lhe peço, assim como em Apocalipse o Senhor falava, e fala ainda hoje, porque a tua palavra não mente, ela é a mesma. E o anjo, ao responder a oração, mandava fogo para a terra. Eu lhe peço, pela entrega deste homem, pela entrega desta mulher, por este coração quebrantado em sua presença, responda a oração dele, ó Deus, com fogo do teu Santo Espírito, que vai, meu Deus, neste momento quebrando todas as barreiras, que vai, meu Deus, arrancando toda agonia, toda tristeza, todo sentimento de derrota, que vai quebrando o jugo do adversário, e que vai, meu Deus, abrindo caminho para que ele possa passar, para que ela possa passar. Quebra pela adoração nesta noite toda obra de feitiçaria, de magia. Eu quero lhe pedir e agradecer em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, com as palmas bem forte. Bem forte para Jesus, com autoridade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes e depois da guerra. Assim Deus irá receber a sua adoração. Muito obrigado pela oportunidade.